Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um evento do Tivit Experience. O tema de hoje vai ser banco digital, um assunto que está super quente, está movimentando aí muito o cenário de negócios do Brasil. Muita coisa acontecendo e com a promessa de acontecer ainda mais ano que vem, né? As tecnologias novas, as regulamentações do Banco Central estão causando um alvoroço. Isso tudo está sendo acelerado aí pelo cenário de pandemia, que está fazendo os canais tradicionais migrarem para digitais, né? E está gerando um conjunto de novos negócios inovadores aí no mercado. O objetivo da gente aqui hoje é entender um pouco de quais são as principais mudanças nesse cenário, né? E o principal é que oportunidades novas vão surgir desse cenário, né? O que a gente, como novo empreendedor, ou como empresa, pequena e média empresa, ou mesmo como grande empresa, mesmo sem ser de segmentos financeiros, o que vai surgir de oportunidade nisso tudo que está acontecendo? Uma vez que tem uma possibilidade de descentralização, né, desse setor de serviços financeiros. A gente está com convidados hoje aqui ilustres, a Ana Luísa Castro, que é PO de Payments e Inovação do Mercado Pago. Estamos aqui com o Keiji Sakai, que é Country Manager do R3, e com o Anderson Sikotosti, que é o CIO do grupo PinBank. Então, são todos muito experientes e integrantes do que a gente chama do novo mercado de serviços financeiros, né? Que está surgindo e se fortalecendo a cada dia neste novo cenário, tá? Antes de começar a trocar uma ideia com os convidados, eu queria só ressaltar dois pontos. O primeiro com relação ao histórico que o Banco Central tem de aplicar essas modificações na regulamentação, tá? O Banco Central tem um histórico de muito sucesso em tudo que ele vem implantando de transformação estruturante no mercado financeiro. Então, você vê, 2002 teve o TED, 2009 DDA, 2015 mexeu bastante em interoperabilidade e settlement, né? 2018 criou aqueles grupos de trabalho dos pagamentos instantâneos. 2019 a agenda BC, hashtag BC sustenido, que fala muito, que definiu ali as regras do SPI, Sistema de Pagamento Instantâneo, fez a consulta pública do Open Banking, definiu várias regras para supervisão de risco cibernético, e agora, 2020, o PIX. Ano que vem, estão prometendo o Open Banking e estão aquecendo muito a conversa de moeda digital nacional, né? Por que eu digo isso? Porque o recado se alguém está esperando ver se vai dar certo para começar a se movimentar, já está atrasado, tá? O risco de isso não emplacar ou dar errado é muito baixo, dado a forma como está sendo feito e dado o histórico do Banco Central, que faz as coisas de uma forma bem consistente, tá? O segundo ponto é que as mudanças que a gente está passando agora, elas são mais estruturantes do que as mudanças que a gente passou nos últimos anos. Então, a gente está vendo realmente uma possibilidade de descentralização, finalmente, da questão de serviços financeiros no Brasil, e a possibilidade concreta de surgir novos negócios, tá? Para diversos segmentos. Alguns exemplos aí: pagamento instantâneo vai mudar a forma de relação comercial, pessoa física com o comércio, tanto no físico quanto no e-commerce, né? A LGPD está sustentando isso tudo e dando segurança para as pessoas de que os dados pessoais delas são propriedade delas, para que ela possa embarcar nesses novos serviços, tá? O Open Banking vai criar um cenário em que empresas que não estão no segmento financeiro vão começar a explorar serviço financeiro também e fazer parte desse mercado, intermediando serviços, e vai ser um negócio totalmente novo. E a moeda digital está começando essa discussão, já teve um tempo atrás, voltou, e está esquentando muito, e isso sim também vai gerar uma mudança grande, tá? Então, num cenário que a gente tem 45 milhões de
de brasileiros não bancarizados, 90 milhões de pessoas com celular na mão, o Banco Central fazendo tudo para reduzir a relevância do dinheiro físico. Isso tudo vai gerar, já está gerando, né? Mas vai gerar muito mais forte nos próximos anos aí, uma transformação relevante, e a gente quer levar essa informação para vocês que estão assistindo, para que vocês possam se posicionar, entender as oportunidades e buscar se posicionar bem, né, para aproveitar essa situação que a gente está vivendo, tá? Então, eu vou começar fazendo uma pergunta para a Ana. Ana, o que você está vendo que tem uma relação, vocês que têm uma relação forte aí com comércio eletrônico, varejo, o que você está vendo dessas transformações que já estão acontecendo, o impacto disso nas pessoas físicas e que oportunidade isso está gerando no mercado? Perfeito. Wander, acho que quando a gente fala do sistema de serviços financeiros e a gente olha as novas regulações, as novas tecnologias e os novos produtos, a palavra de ordem é abertura, né? Então, a gente vê um movimento de abertura de redes, de abertura de dados, de abertura de APIs. E qual que é a consequência disso? A consequência disso é um aumento da competitividade no mercado. Por quê? Porque primeiro que a gente começa a habilitar a entrada de novos players, justamente como você comentou, descentralizando o mercado, né? Então, o consumidor passa a ter novas opções de contratação de serviços que não só, eventualmente, um lugar que ele já é cliente há muito tempo. Além disso, a gente viabiliza novos modelos de negócios, né? Agora, existem as APIs, que são formas muito fáceis, rápidas e seguras de trocar informações, que permitem uma infinidade de novas formas das empresas se conectarem e fornecerem serviços novos ou de formas novas para as pessoas. Além disso, a gente começa a ver um aumento da capilaridade, né? Porque, eventualmente, existem modelos de negócios que não precisam ser as pessoas que criam os serviços para levá-las para a ponta. Eu posso ser uma empresa que tem uma base de relacionamento de clientes enorme e que eu posso me conectar e fazer parcerias com outras empresas de serviços financeiros para levar isso para a ponta. E a gente vê naturalmente também uma redução de preços, né? Tanto pelo aumento da concorrência de mercado, que acho que é um movimento natural a redução dos preços, quanto também considerando a desintermediação da cadeia, né? Hoje a gente precisa de menos agentes para conseguir fazer um serviço entre um pagador e um recebedor, entre um contratante e um contratado. E aí, essa concorrência, o que traz para o consumidor, que é muito interessante para um país com um perfil como o Brasil, é a inclusão financeira, né? Como você bem comentou, hoje 30% dos brasileiros são desbancarizados, então a gente começa a ter formas de chegar em pessoas que hoje não têm acesso a uma conta, a um cartão, a um crédito, e a gente também começa a garantir acesso a serviços financeiros de maior qualidade. Então você tem opção, você pode escolher a opção que melhor te atende, não a opção que dá para você escolher. Isso é muito importante. Tangibilizando um pouco como isso vai se dar em prática com as novas tecnologias, eu acho que é legal citar o exemplo do Pix e o exemplo do Open Banking. O Pix, que é o nosso sistema de pagamentos instantâneos, tem um ponto super interessante que, tanto em termos de arquitetura de produto, quanto em termos de regulação, ele permite uma entrada muito fácil de participantes para fornecerem essa solução de iniciação de pagamento no mercado. Então, acho que só para a gente fazer um paralelo, hoje a gente já tem 980 inscritos no Pix. E se a gente for pensar para um cenário de adquirentes e subadquirentes, ou seja, de quantas maquininhas a gente vê, quantas marcas de maquininhas a gente vê no mercado, é um número infinitamente menor. Ou seja, eu vou ter um número muito mais amplo de empresas para eu escolher para ser o meu provedor de iniciação de pagamento. Isso é ótimo. Além disso, quando a gente pensa em uma transação tradicional de cartão, por exemplo, hoje, a gente tem muitos agentes na cadeia, a gente tem um banco emissor, a gente tem uma bandeira, a gente tem um adquirente. Agora, com o Pix, eu vou poder fazer a conexão direta entre a conta que o dinheiro sai e a conta que o dinheiro entra. E não vou precisar remunerar todos esses entes na cadeia. O impacto direto disso, final, para o consumidor, também é uma redução do preço. Eu consigo oferecer um serviço
por um preço muito mais acessível. Com o Open Banking, uma vez que o usuário ele é dono dos próprios dados e que ele tem a liberdade de, mediante seu consentimento, oferecer esses dados para uma outra instituição que não tem nenhum histórico dele, fazer uma proposta assertiva, ele fica com um leque muito mais amplo de opções de produtos para ele escolher. E isso, assim, esses dois exemplos que eu dei são exemplos assim, reais de coisas que a gente está falando para 2021, não é um futuro muito longo. E o que é interessante é que eu acho que a gente... a máxima de o consumidor no centro nunca foi tão presente em serviços financeiros quanto vai ser agora. Porque o custo de troca que o cliente vai ter de um serviço para o outro, de uma marca para outra, vai ser baixíssima, porque você vai ter um leque muito grande de escolhas no mercado. Então, isso também é muito interessante, né? E aí, a nossa visão hoje é a empresa que vai fidelizar o cliente, é a empresa que vai ter o melhor relacionamento e a melhor proposta de produto. Isso não tem mais como voltar atrás, acho que mudou muito, e isso acho que é bem diferente da tônica que a gente tinha acompanhado de serviços financeiros até algum tempo. E quando você fala de e-commerce especificamente, acho que a gente também tem oportunidades interessantes, principalmente com o Pix, tá? Porque no e-commerce, hoje a gente tem um problema muito grande, que é como viabilizar transações de débito no e-commerce, né? Acho que existem algumas tecnologias no mercado, mas hoje a gente ainda não achou uma tecnologia com adoção em rede. O Pix é uma ferramenta que vai viabilizar que eu faça transação estilo débito, ou seja, com saldo em conta, que eu não dependa de um cartão de crédito, de uma forma muito simples, o que é super legal. E além disso, vai trazer uma grande eficiência operacional para os negócios online, porque hoje em dia, se eu fizer uma compra, por exemplo, sábado, com TED ou com boleto, o lojista do e-commerce, ele só vai receber a compensação dessa liquidação na segunda ou terça-feira. Então, o produto dele vai ficar em estoque alguns dias, eu, como cliente, vou ter que esperar mais tempo para receber esse produto, e com o Pix, que a gente tem essa liquidação e conciliação imediata, a gente também melhora essa eficiência operacional. Então, eu acho que é isso. Eu acho que as principais máximas realmente são a questão de acesso, inclusão e redução de custos. Excelente, muito bom. O Anderson, vocês estão muito inseridos nesse ecossistema de fintech que está nascendo e crescendo aí. Explica para a gente como que está esse ecossistema de fintech. Vocês são grandes viabilizadores delas. O que está acontecendo nisso aí? Vocês esperam um crescimento desse conjunto de fintechs, o crescimento das fintechs? O que está mudando? O que eles estão vendo como perspectiva? Boa tarde. Primeiramente, boa tarde a todos. Boa tarde, Wander, a Estela, a Ana, a Kate e a todos os nossos amigos que estão assistindo. Bom, o que a gente vê? Para nós aí, para mim, para nós da Binance, para o que veio agora o Pix, simplesmente foi algo que tornou-se plural, porque se nós fizermos um paralelo, voltar um pouquinho para trás, vamos voltar um pouquinho a história, concentração em 5 maiores bancos, né? O qual você falou há pouco aí, a concentração forte em 5 bancos, como a Ana falou, poucas adquirentes ao mercado, e quando você começa a pensar desse paralelo que nós tínhamos aí, vamos pensar muito mais, há 5 anos atrás e para hoje, como a Ana falou, 980 inscritos, né? Nesse arranjo de meios de pagamento, você começa a ver como o mercado foi plural. Essa iniciativa que o Bacen entrou formatando o Pix, o conceito do Pix, eu acho que foi uma coisa muito maestrosa. Por quê? Pensa assim, olha só, vamos pensar, porque depois de a concepção na mesa fica mais fácil, poxa, mas vamos pensar um pouquinho antes. Difícil entrar nos players, em vários players, a concentração em pequenos players, por 30% não bancarizado. Quando você fala 30% no Brasil, você está somando aí um Portugal, uma Espanha, está somando alguns países fora desse mercado. Então, nós aqui no Brasil, com qualquer percentual é número. Então, uma massa muito grande fora. E quem começou a chegar nessas massas hoje desbancarizadas? As fintechs. Então, aí entraram o quê? Com tecnologias. Aí, o Banco Central pensou, legal, as fintechs entraram. Os bancos estão conectados comigo. Aí começou a equação. Como que eu junto fintech com os bancos? E como que eu faço todo mundo conversar com todo mundo? Né? O famoso
N2N, né? Pessoas com pessoas, pessoas com PJ, PJ com PJ, PJ com PF, enfim, como se conversa? Aí que eu acho uma beleza do projeto, quando ele criou o agente indireto. Então, quando a gente fala do agente indireto, se você começar a pensar bem, a Maestreza foi o que fechou o elo. Por quê? O agente indireto são empresas fintechs hoje que têm ferramentas que chegam ao seu público, atendem seu nicho, seja lá qual for, no todo nosso Brasil. Por pensar, são vários países dentro de um país só. O Brasil é muito, muito plural. Então, os ecossistemas distintos, como a Ana também comentou, tem vários. Você começou a chegar assim, quando você entrou com o agente indireto, onde você transforma o agente indireto, um player desse mercado que se conversam, e aí, assim, só que você não tira a regulamentação do Bacen deu para os bancos. Então, pensa assim, Bacen regulamenta os bancos. Os bancos, por sua vez, são uma camada de segurança que o Bacen garante como sustentação, e ousa te dizer que é um dos melhores órgãos do mundo de organização e excelência de trabalho. Aí, quando ele pega o agente direto, pluga num agente direto, que no caso são os bancos, as entidades diretas, você cria os indiretos. Esses indiretos, por suas vezes, têm suas tecnologias para chegarem onde os grandes bancos não chegariam. O Bacen não chegaria. Com isso nós trazendo soluções, trazendo essa gama de diversidade, como a Ana falou, hoje assim, aí você fala, poxa, que mais ali de bancos digitais? Os bancos digitais vão chegar em ecossistema que as pessoas não chegam. Elas vão ter soluções, elas vão ter, como eu falei, tem muito mais celulares do que gente. Ou seja, basta baixar um app de qualquer fintech e você se cadastra através de um e-mail. Vamos supor, através você criou um e-mail, você baixa um app e acabou. Você está dentro de um ecossistema, coisa que há tempos atrás não teríamos isso. Ou seja, o que a gente está falando, a tecnologia que a gente hoje provê e trabalha para isso, é o que vocês botaram alguém de área de tecnologia nesse call, né? Então, é minha zona de conforto, né? A tecnologia está aí, eu acho que a tecnologia virou uma esteira de facilitadores e abre mercados para N pessoas. E agora, com isso, vai gerar, eu acho que é só uma pontinha do iceberg de tudo que tem por acontecer, como a internet foi nos nossos mundos. Hoje estamos aqui falando pela internet, coisa que 20 anos atrás servia para um e-mail ou troca de dados. Enfim, essa mudança que o Bacen trouxe com o Pix é algo disruptivo e algo que vai mudar muito os nossos meios de fazer negócios. Abrir o meu canal aqui. Excelente, muito bom. Vamos, Keiji, eu queria explorar com você um pouco agora o tema da moeda digital, tá? Explica para a gente o que é a moeda digital regulada por bancos centrais, quem no mundo está fazendo isso e por que o Brasil deveria fazer isso? Ok, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Anderson, para todo mundo. Prazer estar aqui. E legal poder falar desse assunto. A gente tem quanto? Uns 45 minutos para falar desse assunto, porque é longo para caramba. Um pouquinho menos. Bom, mas a gente vem estudando muito isso, um assunto que a R3 tem se dedicado bastante. A gente criou um grupo global para discussão de CBDC, Central Bank Digital Currency, com reguladores e empresas do mundo inteiro. Esse grupo tem andamento nesse momento, é a segunda semana desse grupo. E eu vim participando dessas reuniões, é muito interessante, cada dia você aprende alguma coisa nova, por mais que você ache que já conhece o bastante. Tá? Mas moeda digital emitida pelo Banco Central, como o nome próprio diz, é uma moeda soberana digital. Tá? Uma moeda que é emitida ou criada pela entidade reguladora do sistema financeiro de cada país. Tá? Isso vem sendo discutido no mundo inteiro. Interessante que a gente vem falando disso mais recente. Eu estava fazendo uma pesquisa, inclusive alguns materiais, e o primeiro piloto de uma moeda digital que foi realizado foi no Equador, aqui na América do Sul. Tá? Fora isso, o Uruguai também já fez o seu experimento. Tá? No mundo, tá? Acho que na Ásia a gente tem muitos casos bem mais maduros. Mas, vamos dizer, o terceiro Banco Central que fez alguma iniciativa ainda foi no Canadá, depois Singapura, Hong Kong, tá? Começaram algumas iniciativas na Europa, mais recentemente a China, lançando a sua moeda digital,
A Suécia, que é o banco central mais antigo do mundo, lançando o e-krona, tá? Todos em fase de piloto. Esse ano a gente teve 2 anúncios, o Banco da França e o Banco da Jamaica. Tá? O Banco da Jamaica soltou uma RFI há 2 meses atrás para começar o piloto também de moeda digital. Fora isso, nas Bahamas e no Caribe existem também iniciativas de lançamento de moedas digitais. Né? Quando a gente começa a ver um mapa, né, de como isso foi sendo desenvolvido, a gente enxerga naturalmente a Ásia bastante populada, mas na América Latina, pelo menos na América do Sul, o Brasil aparece com destaque. Né? O Brasil, esse mapa, que é de uma instituição que faz um mapeamento global, né, de iniciativas de moedas digitais, ele cita o projeto SALT do Banco Central como iniciativa de moeda digital. Na verdade, o SALT é um projeto que foi desenvolvido, é um piloto que foi desenvolvido pelo Banco Central de testar a tecnologia blockchain como alternativa para o SPB. Né? Isso é legal, eles testaram todas as tecnologias, esse teste foi feito entre 2016 e 2017, mas era um teste, é só uma validação e uma avaliação das tecnologias até então. Inclusive, acho que isso serviu de subsídio até para a decisão do PIX seguir uma tecnologia centralizada ao invés de utilizar uma tecnologia distribuída. E é claro, em 2017 a tecnologia ela não tinha essa maturidade. Tá? É interessante também que em 2018 ou 2019, eu preciso checar aqui, tá? Tem um artigo que foi escrito por 2 profissionais do Banco Central, o Aldênio e o Bruno Batavia, lançando uma primeira discussão a respeito do impacto da adoção de moedas digitais no Brasil. Isso é interessante, porque eu uso muito esse artigo para explicar o porquê a gente deve pensar em moeda digital. Nesse artigo consta que o custo, né, de manutenção, emissão, distribuição, proteção, reciclagem do dinheiro é em torno de 90 bilhões de reais por ano. Isso em 2018. Provavelmente esse custo aumentou, porque ano após ano a gente investe mais em segurança da informação, cybersecurity, assim também. Então, esse é um dos motivadores, né? O custo de você ter dinheiro físico muito alto. Por outro lado, na Suécia, o motivador é que na Suécia o pessoal começou a não utilizar mais moedas, estão usando mecanismos eletrônicos de pagamento, e com isso reduziu a utilização do dinheiro. Eles têm dinheiro físico, dinheiro fiscal, do dinheiro digital, começa a fazer mais sentido. Então, existem razões distintas, né, de moedas digitais, mas tem 2 tipos de moedas digitais. Existiam as moedas digitais, bancos de atacar. Por que bancos? A gente já resolveu, de certa forma, isso, tema de processamento do SPB já atualizaram essas transações bancárias, mas em países que não têm esse mecanismo online, eles têm que fazer umas considerações malucas, papelada que for, para do outro lado, para o outro. Tanto que a Associação Bancária Italiana, desenvolveu uma solução agora para fazer uma reconciliação entre os participantes usando blockchain, que é muito legal. Mas do lado do wholesale, né, que os esse é um dos motivos, e o outro, eventualmente, são operações de cross-border, operações utilizando ou de troca de moeda ou utilização da moeda digital fora da fronteira. Em retail, né, tem esses 2 motivos, a questão da desmaterialização do dinheiro, de fato, começar a utilizar o dinheiro digital em vez do físico para redução de custo, e porque ele não é mais utilizado no caso da Suécia. Tá? Então, assim, tem várias questões. Uma das questões muito importantes também que vem sendo muito discutido é o impacto da Covid na economia, principalmente entre os desbancarizados. A gente tem 30 milhões de desbancarizados no Brasil. É plausível imaginar que essa população seria alguns dos beneficiários do auxílio governamental que existiu. Então, existem mecanismos de distribuir esse dinheiro, mas se você consegue fazer essa distribuição de forma eletrônica, né, com certeza você eliminar ou reduzir bastante as filas existentes, né, nos bancos para saque desse dinheiro, porque a partir do momento que você tem uma conta digital onde você possa comprar eletronicamente, utilizando um dinheiro de governo para isso,
com certeza você teria uma redução considerável aí de potenciais contaminações adicionais. Tá? Isso é um resumo, tá? Mas eu estou aberto aqui para a gente explorar mais o assunto. Excelente. Vamos. Eu queria explorar um pouco mais, Ana, me ajuda aqui, a entender esse contexto relacionado com o varejo. Tá? O que isso está transformando o varejo? A gente está vendo uma proliferação das wallets, né? Tem mais de 600 wallets já em pleno funcionamento no país, e a gente vê isso crescendo. E o impacto disso no e-commerce. Fala um pouquinho mais disso para a gente entender como isso está acontecendo, os impactos, e o que você vê para o futuro com relação a isso. Perfeito. Eu acho que as carteiras digitais estão muito em linha também com o que o Keiji estava comentando das moedas digitais, que é a forma da gente começar a digitalizar a economia. E as carteiras são fundamentais nesse processo. Acho que ainda mais, repetindo o que a gente já comentou, em um país que a gente tem, eventualmente, mais gente que tem acesso a um smartphone do que acesso a banco, ter que pensar em um modelo de negócio ou uma solução que entregue serviços financeiros para as pessoas, sem depender de instituições formais, e que também vá para esse mundo virtual, né? Então, a gente tira cartão da jogada, tira contrato da jogada, tira agência da jogada, tudo isso é muito importante. E as carteiras viabilizam isso. E mais, né, do que apenas permitir que você tenha serviços financeiros no seu smartphone, as carteiras permitem que você integre um ecossistema de outras funcionalidades que vai muito além do dinheiro, assim. Então, por exemplo, acho que o caso mais clássico que a gente tem hoje é o WeChat, que a pessoa tem a vida dela no celular e nas carteiras. Assim, mesmo aqui no Brasil, usando o caso do Mercado Pago, as nossas carteiras digitais, a nossa wallet, permite que, por exemplo, você faça uma recarga de celular, que você recarregue o seu bilhete único. Já são funcionalidades que expandem um pouco o conceito de serviços financeiros, que é muito interessante. E eu acho que essa rede ainda tem uma complementariedade aí de funcionalidades no mercado que expandem e evidenciam ainda mais a necessidade do uso de uma carteira digital. Um exemplo, por exemplo, são os QR Codes, né? Que o QR Code é uma forma de captura com baixíssimo custo para um lojista, segura, que permite a interoperabilidade entre arranjos, né? Voltando ao ponto da abertura que eu comentei antes. E que, por exemplo, se eu quero ler um QR Code, a única forma que eu tenho de fazer isso é tendo um aplicativo digital. E eu posso dar o meu dinheiro em conta, ou o meu cartão está tokenizado dentro da minha carteira digital para seguir esse processo. Inclusive, acho que, pensando no nosso Mercado Pago como empresa, a gente acredita nesse modelo há muito tempo, tanto que a gente faz mais de 2 anos que a gente tem construído uma rede de QR Codes nacional e fortalecendo e robustecendo a nossa wallet. E aí, quando a gente vê o Banco Central empurrando e colocando no mercado soluções que vão dar mais acesso à população a isso, né, às carteiras e aos QRs, a gente acha que faz muito sentido. Porque, no fundo, tudo isso, né, de carteira digital, moeda digital, exige uma mudança de hábito do cliente, né? Da mesma forma que um dia a gente teve que mudar do hábito de pagar no dinheiro físico para pagar no cartão, agora a gente vai ter que começar a se habituar a pagar sempre com o celular. Acho que o contexto da pandemia realmente acelerou a adoção dessas carteiras, né? Agora está interessante que até o fim de 2020 a gente tem uma média aí, uma expectativa de que tem uma penetração de 28% de carteiras digitais em todo mundo, na população que tem smartphone. Acho que o desafio é você fazer a retenção e a recorrência do uso dessas carteiras digitais. E isso, de alguma forma, também está muito associado com o e-commerce e com os negócios digitais, né? Facilita a forma que você faz as compras no varejo, você, como eu já comentei anteriormente, você tem formas que te dão mais eficiência operacional, você viabiliza a entrada de um nicho de clientes que não tem cartão de crédito, para começarem, por exemplo, a poder fazer negócios no digital e no varejo. Isso é muito interessante, né? E tanto que acho que o e-commerce, no momento pré-pandemia, representava 5% das formas do share do varejo, vamos dizer.
Hoje, esse número já está em 10%, porque o modelo de marketplace, principalmente, está muito aderente às necessidades das pessoas em um momento em que elas precisam de distanciamento social e, ao mesmo tempo, que elas precisam de uma oportunidade também empreendedora para, enfim, gerar suas economias. E aí, acho que quando a gente vai mais além, a gente começa a ver cases muito interessantes de como essas tecnologias todas se juntam. Tem um case que eu acho super legal, que é a Klarna, que é um banco sueco, que eles, inclusive, têm várias soluções de serviços financeiros para varejo. E um dos serviços que eles têm é que no checkout, quando a pessoa vai fazer o pagamento dela no marketplace, ela, enfim, dá o consentimento de compartilhar os dados dela, e no checkout do varejo ele se conecta com instituições bancárias ou de crédito e volta com 3 opções de contratações de crédito, por exemplo, para a pessoa contratar como forma de pagamento no checkout. Então, eu acho muito interessante a gente começar a ver todos esses modelos e possibilidades que os negócios online vão começar a ter agora, e eu acho que isso vai acabar acontecendo mais rápido do que a gente imagina. Excelente. Vou pedir agora para o Anderson explorar para a gente um pouquinho o Open Banking. O que vai acontecer quando sair o Open Banking? E com os bancos grandes, os pequenos e as fintechs, o que você acha que vai mudar? Bom, vamos lá, muito bom. O Open Bank, a própria palavra já diz tudo, né? Vai estar tudo aberto. Então, é o famoso, de novo, né? Vamos voltar de novo ao plural. É o que eu acredito, plural, conectividade, é o futuro do Brasil e do mundo em geral, relativamente. O Open Bank vai ser nada mais do que mais um passo para essa entidade plural. Toda vez que vocês vão falar muito essa palavra, eu falo muito dentro da PimBank, essa palavra plural, que é estar conectado com tudo e com todos, tá bom? O Open Bank, a Ana falou muito bem, que é o seguinte, por exemplo, no checkout, a pessoa, como ela falou, no checkout a pessoa poder fazer uma compra, escolher a melhor taxa de, vamos falar, de financiamento naquele momento, a melhor taxa, ou seja, naquele momento, o Open Bank entrou. Então, indiretamente, é o que eu falo para você, hoje, nós que estamos hoje com fintechs e trabalhamos com isso aqui, nós já estamos trabalhando e conectando. Por trás de nós, temos empresas por trás conectadas. Só que agora o que acontece? Quando você oficializa o Open Bank, quando você vai oficializar o Open Bank, aí é o que eu falo para vocês, nós vamos oficializar com os grandes bancos a informação. Então, a diferença de hoje e de amanhã é que os grandes bancos terão que passar algumas informações que hoje eles têm as informações do cliente. No Open Bank, você entra nesse mar aberto, onde que está a oportunidade da opção de escolha de um produto, um bem, um serviço, qualquer que seja ele, que estão servindo naquele momento, fique aberto a todos. E nesse momento, o que eu sempre falo, assim, é o atendimento ao cliente, é o desejo do cliente, que os preços vão reduzir de uma maneira sensivelmente. Quando a gente fala de toda essa parte de e-commerce, essas coisas todas, a gente integrou. Então, nós temos o Pix, que seria a plataforma que vai fazer a transação online em real time, com qualquer tipo de carteira, que está vinculado a um agente indireto e esse, por sinal, com um agente direto. Ou seja, você quebrou aquele elo das entidades ou outras entidades envolvidas. Você deu abertura para uma pessoa hoje que não está bancarizada a baixar um app no seu smartphone e fazer o cadastro muito rápido. Com isso aí, você percebe que começou a ter acesso a essas pessoas. Então, Open Bank, então a gente fala, pô, vai ser canibalismo. Não, vamos aumentar as regras, tem mercado para todos. O Brasil é muito centralizado. Veja o Guedes vive falando, pô, bando, né, de idiotas, nós estamos na mão de 5 bancos aqui nos Estados Unidos. Hoje, assim, tem mais banco do que padaria. Muito mais. Ou seja, e nem por isso eles não estão aqui se gladiando, não, cada um com seu segmento, cada um nichando o seu negócio, cada um nichando o seu mercado e prestando o melhor atendimento, porque se não der um bom atendimento a ele hoje, ele vai para lá, ele abaixa um outro app e bye cliente, entendeu? Então, ou seja, o que a gente fala do Open Bank é o seguinte, de novo, vem vindo uma onda chamada Pix, que esse Pix vem a onda chamada Open Bank e que daqui a pouco eu nem sei mais o que pode ser, porque assim, as coisas estão ficando tão plural, que para nós, de tecnologia e voltar desse mercado, a gente tem que dormir com o pensamento e acordar com uma nova ideia para acompanhar esse mercado. E nós que trabalhamos com área de tecnologia,
todo dia a gente está se reinventando, todo dia. Eu comecei com cartão de crédito no final dos anos 80, lá no Bradesco Cartões, lá, foi a gente começando a implantar, né? Mas aí, assim, de lá para cá, assim, a gente começar a ver, nos últimos 2, 3 anos para cá, a tecnologia está avançando muito. E todo dia a gente fala, temos que ter produtos, temos que atender o cliente. E o Open Bank vai dar essa flexibilidade a empresas do mercado hoje a abrir as informações e prestar um bom serviço ao mercado. É só isso. E esses 30 milhões hoje desbancarizados vão entrar e nós vamos conhecê-los, porque hoje a gente não conhece. Hoje não conhece, mas o seu Zezinho, que tem um ecossistema lá, que está na cadernetinha fazendo empréstimo, ele conhece essa pessoa. E nós queremos conhecer essa pessoa também. O Bacen quer conhecer essa pessoa. Ele quer ter como a Ana falou, ele quer prestar um serviço, ele quer do sofá dele fazer uma recarga do celular dele, comprar um gift card ou fazer qualquer uma transferência. Ele não precisa ter aquele processo todo. Vamos falar do governo que fez a distribuição do dinheiro aí. Vamos supor que se a pandemia acontecesse daqui a um ano, por um ano, acontecesse há um ano, quantas reduções de custo desse dinheiro na mão do cliente, o custo operacional, a fraude nós devemos diminuir, ou seja, como eu falo, quando você fala Open Bank, você percebe que é muito amplo, é muito plural. Então, eu digo a você, Wander, que o Open Bank vai ser uma continuação da evolução que já começou. Excelente. Falamos aí do Open Banking, falamos de Pix, falamos do varejo, falamos das wallets, estamos tentando cobrir aqui os principais pontos para dar uma visibilidade aí para quem está assistindo. E agora eu quero fazer uma última pergunta para o Keiji antes da gente abrir. Keiji, e blockchain? Blockchain já veio uma onda muito forte, acomodou, mas tem uma possível retomada de blockchain em grande estilo aí próxima. O que está acontecendo de blockchain? O que o pessoal está fazendo? Que iniciativas concretas de blockchain a gente vê nesse cenário de transformação de serviços financeiros, tanto no Brasil quanto fora? O que você pode citar aí de interessante para a gente, para dar ideia aí para o pessoal que está assistindo? Bacana. É legal essa pergunta, né? Vou dizer para vocês aqui que nem Velho Oeste, os fortes sobreviveram. Né? Alguns anos atrás, né, a gente falava de blockchain, o pessoal todos queriam implementar blockchain sem saber o que era. Tá? Depois teve muita confusão, né, do conceito blockchain com as criptos em si, e aí gerou rejeição de muita gente. Tá? Na verdade, blockchain é um monte de coisas. Né? E nesse sentido, o mercado vem evoluindo, né? E a gente percebe que coisas estão começando a acontecer cada vez mais. Vou falar do mundo, né? No mundo, tudo aquilo que você tem, eu costumo chamar de curva de Hill em algum processo, que começa a enroscar papel e não vai para frente, etc. Então, são coisas que você consegue automatizar e deixar bem uma reta, vamos dizer assim, uma fluidez nos processos, com automação, com rastreabilidade, com uma imutabilidade, tá? Com a informação sendo distribuída para os entes que precisam recebê-lo. Tá? E com isso você começa a eliminar vários custos da cadeia. A gente fala aqui, né, de todos os processos, todas as iniciativas que as startups e fintechs estão realizando. Por que uma startup e uma fintech consegue ser bem competitiva? Porque ela é mais barata. E por que ela é mais barata? Porque ela consegue tomar a decisão rápida e pivotar de uma tecnologia ou para uma solução que elimine esses cotovelos, né, essas curvas de rio. Tá? Além do que no delegado ajuda bastante. Né? Então, mas o que está acontecendo, então? No mercado de trade finance global, né, isso já é plenamente dominado com blockchain. O Brasil está começando a entrar nesse jogo, existem vários consórcios globais de trade finance operando através de blockchain, eliminando processos que demoravam 7, 10, 15 dias para dias ou, eventualmente, horas, se eles estiverem no mesmo fuso horário. Né? Essa é uma das primeiras grandes vantagens. Eu acho que uma questão na indústria de seguros, foi uma revolução, uma indústria que era muito baseada em papel, tá? E a adoção de blockchain foi uma coisa meio que natural. As grandes seguradoras montaram grandes consórcios para começar a compartilhar soluções. Nesse sentido, processos que são basicamente padrão em todas as seguradoras, elas começaram a utilizar as mesmas ferramentas, vamos dizer assim, os mesmos mecanismos de integração e de controle. Né?
Puxando um pouquinho para o mercado brasileiro, a gente teve um anúncio há um mês atrás, mais ou menos, do lançamento de uma plataforma colaborativa entre a B3, CIP e CRD6 CERC para registro, para interoperabilidade dos registros de duplicata. Inclusive, essa solução roda na Tivit. Tá? Então, a Tivit é uma parceira nossa nessa implementação. Muito obrigado aí pelo apoio da Tivit. Tá? Esse é um projeto não inovador no sentido do objetivo, mas se você colocar 4 competidores desenvolvendo uma solução, né, que garanta a privacidade de cada um deles para atender um requisito regulatório, tá? Eu acho espetacular. Eu acho que o mais difícil é você conseguir consenso entre 4 competidores para lançar uma solução dessa. Tá? E isso foi super legal. Uma das coisas mais legais no mundo de blockchain é o que a gente chama de tokenização. Tá? O que é token? Não é o token de segurança que você entra no banco. Token é digitalização, ou como assim, seria o ativo digital ou o instrumento digital de qualquer coisa. Tá? O que pode ser essa coisa? Pode ser um carro, pode ser um terreno, pode ser uma obra de arte, pode ser uma música, pode ser um ativo financeiro, pode ser ações, pode ser cotas de fundo. Tá? E a partir do momento que você começa a tokenizar isso, você abre um leque gigantesco de possibilidades. Tá? Você pode começar a criar tanto mercados primários como mercados secundários de token. Isso pode girar demais o mercado. Tá? Dentro disso, né, uma das coisas que eu adoro o mercado pago por causa disso, é resolver um problema que a gente sempre tem, que é o DVP, é o Delivery versus Payment. Tá? Então, você faz alguma compra no Mercado Livre, tá? E você paga no Mercado Pago. O vendedor só vai receber depois que eu receber o ativo. Isso é um problema no mercado financeiro. Tá? Quando você, por exemplo, precisa formalizar um contrato e só depois fazer liquidação financeira, um dos dois está comprando risco de crédito. Tá? Ou quem assinou o contrato antes de receber, ou quem pagou antes do contrato estar assinado. Então, não existe o DVP, o Atomic Swap, que a gente fala. Tá? A troca do dinheiro pelo ativo, ou a troca do dinheiro por um outro dinheiro, né, no real time, onde não exista risco único. Né? A tecnologia traz essa possibilidade. E o que está acontecendo no Brasil é que as startups estão pensando nisso. As startups estão achando novos modelos de negócio. E aí eu queria destacar o LIFT, que é o Laboratório de Inovação Financeira e Tecnológica do Banco Central e da FENASBAC, tá, que promove anualmente, né, o lançamento, né, de novas tecnologias, ou seja, quem tem uma ideia bacana submete para o LIFT. Tá? Esse projeto é apoiado por várias empresas de tecnologia, tá? E no final do ano, a gente está quase no final desse ciclo do LIFT, os projetos são anunciados e as soluções ganham mercado. Tá? É legal porque tem tanta coisa diferente sendo tocada no LIFT, tá? Em que algumas dessas coisas que eu comentei para você de tokenização e até de DVP são necessárias, que quando eles forem anunciados, você vai, poxa, isso é realmente transformador do mercado financeiro, transformador no sentido de lançar coisas novas, baratear o mercado e abrir oportunidades de negócio. Tá? Então, fique atento ao LIFT. Muito bom. Obrigado, Keiji. Vou apresentar para vocês agora a Maristela, está aqui com a gente. É nossa especialista aqui na Tivit de serviços digitais, serviços financeiros digitais. Tem uma grande especialização nesse tema e vai mediar aí as perguntas das pessoas. Então, Maristela, está contigo agora. Manda para a gente aí o que está perguntando. Ok, boa tarde, tudo bem? Tem várias perguntas aqui, selecionamos algumas, uma pelo menos para cada um aí dos nossos convidados. Eu queria começar com a Ana. Tem uma pergunta interessante aqui do Antônio Veloso. Ele está perguntando o seguinte: Ana, você falou em isenção de mais brasileiros com o Pix, né? Inserção, perdão, de mais brasileiros com o Pix, mas a grande maioria nem ao menos sabe usar um cartão. Como essas pessoas, né, vão entender o Pix? Acho que é uma excelente pergunta. A solução do Pix e a forma com que o Banco Central vem endereçando o Pix com as instituições tem muito esse caráter educativo. Porque realmente, até para quem talvez já use cartões,
É diferente, de repente, você cadastrar uma chave sua numa conta e, de repente, você vai endereçar uma transação por meio de uma chave. É uma quebra de paradigma para todo mundo. Então, acho que as instituições têm se preocupado muito em educar e explicar esse passo a passo para o cliente. Nós, particularmente, a gente tem blog, a gente tem live, e é legal a gente perceber que o mercado como um todo se organiza, e eu acho que, até falando um pouco que o Alfredo tinha comentado, a gente tem que se unir nesse momento. Então, assim, por mais que eu tenha um concorrente ou outro, quando alguém fala sobre a solução, quando alguém comenta sobre essa solução, ela está ajudando o mercado como um todo a se adaptar e a ensinar como essa nova forma de tecnologia funciona. Então, acho que é algum processo lento e gradual, acho que a gente não tem expectativa, às vezes nos perguntam, mas de repente, do dia para a noite, vai sumir TED? Não, a gente acha que isso não vai acontecer, a gente acha que vai ser um processo lento, que as pessoas vão ter que se acostumar e se habituar, assim como foram com outras tecnologias de pagamento. Muito bom. Anderson, queria passar uma pergunta para ti aqui também. Quando os bancos, né, serão impactados com o novo sistema Pix, afinal, todos nós sabemos o quanto é caro aí a emissão de um DOC ou uma TED, né, pelo ponto de vista do cliente. Como que os bancos, né, devem conseguir reparar essas perdas? Bom, como que eu tenho que falar? Pensar no plural. Se pensar no singular, aí complicou. Então, primeira coisa, os bancos vão ter que pensar no plural. Como vou conservar meu cliente ou tratar meu cliente de uma melhor maneira e essa melhor maneira envolve o custo. Então, aquela palavra desde o início. Os bancos, vão ser afetados financeiramente? Vão ser afetados financeiramente porque as margens irão cair, porque existe uma nova tecnologia. Ou seja, esse legado que hoje é mais custoso, como assim, com mais players envolvidos, vai ser um mercado mais end-to-end, mais dinâmico, tá? Com isso, você tem processos mais rápidos, ou seja, também vão ganhar mais players no mercado, hoje 30 milhões hoje de brasileiros ativamente no Brasil, que estão ativos financeiros, mas não tem uma conta corrente, e vão fazer parte de um ecossistema que, quando estiver fazendo um Pix entre uma pessoa que hoje não era bancarizado com alguém de grandes bancos, essas pessoas vão poder transacionar dinheiro, ou seja, o dinheiro vai passar por eles também. Então, é um dinheiro hoje que a gente não vê, e é um volume muito grande que a gente não vê, porque hoje é um dinheiro papel, como que a gente falou, existe um custo, né, desse dinheiro hoje no processamento desse papel, na confecção dessas coisas. Esse dinheiro vai entrar no meio financeiro, no meio eletrônico. Ou seja, aí os grandes bancos têm as suas adquirências, têm seus meios de pagamento, eles têm produtos que vai ser ofertados. Ou seja, nós vamos perder margem em pequenos produtos, mas vamos ganhar mais opções de produtos para vender para mais clientes também. Então, não pode pensar na simplicidade, vou perder o meu ganho da TED. Né? Hoje, nós fazemos parte, não podemos pensar nisso. Temos que pensar assim, onde eu vou ganhar produtos, como que eu vou atender melhor o cliente para eu ganhar maior mercado. Então, acho que essa é a pergunta, eu acho que seria a pergunta para essa pergunta, entendeu? Eu acho que os bancos grandes têm que pensar dessa maneira, e eu acho que eles já estão pensando. Se você ver atitudes de alguns bancos grandes, eles já estão trabalhando dessa maneira. Enfim, de novo, o papel dos bancos grandes e dos grandes bancos junto ao Bacen é essencial para todo esse ecossistema funcionar. É isso aí. Pessoal, só um comentário. Hoje a gente vê entidades muito grandes, aí, com mais de 40, 50 milhões de clientes. Ele define, eu trabalho dessa forma. E o cliente tem que se adaptar para aquela forma de trabalho, né? Eu acho que uma grande mudança está aí, né? Você vai ter pessoas mais próximas do cliente falando e trabalhando do jeito que o cliente precisa que trabalhe, né? Vai poder ter uma personalização, uma aproximação do cliente muito grande. E é o que você falou, para o banco grande fazer isso, provavelmente vai precisar de uma grande rede de parceiros, porque não vai poder fazer sozinho, né? E ele deve usar essa estrutura de Open Banking para criar e fomentar essa rede de parceiros. Então, mesmo o comportamento, estruturas organizacionais dos grandes bancos devem ser bem alteradas para poder não perder mercado e se manter relevante nesse mundo, né? É bem empolgante esperar para ver o que vai estar acontecendo nisso, né?
E só complementando, Wander, o seu comentário, é aquilo que eu falei, você viu, o agente indireto depende de um banco. Abra as portas para o agente indireto, ele chega na ponta. Você percebe? Os grandes não tem como chegar, até pela estrutura. O Kenji falou uma palavra que eu adotei para mim, tá, Kenji? A curva do rio. Cara, as curvas dos rios dentro das incorporações grandes, entendeu? Agora, dê força para os indiretos e deixa ele ter atingido por ele, entendeu? No final do dia, a transação vai passar para ele. É isso. E o canal de comunicação com os indiretos vai virar uma área central, né, nos bancos para gerenciar isso. Sim. Sem dúvida. É isso mesmo. E Kenji, uma pergunta aqui do José Cícero Firmino. É seguro a moeda digital diante dos vários desvios dessa moeda? Essa é uma pergunta de $1 milhão, né? Seguro mesmo é para você. Seguro mesmo é abrir uma padaria perto lá do Anderson, tá? Porque lá vai dar negócio. Vamos lá. O pessoal confunde de novo, né? Moeda digital com as tecnologias de criptomoeda que existem, tá? Ocorreram problemas, tá? Baseado no modelo de construção dessas criptomoedas, né? Forks ou códigos incorretos ou smart contracts incorretos, etc. Tá? Dentro das discussões de CBDC, de Central Bank Digital Currency, a questão de segurança é um dos aspectos principais que os reguladores estão discutindo. Tá? Para ser bem claro para vocês, a questão, né, de qual tecnologia vai ser utilizada para a CBDC, ela não está saneada. Tá? Existem alguns que defendem o blockchain ou DLT, alguns reguladores, né? Alguns reguladores que falam a gente vai adotar uma tecnologia mista entre DLT e tecnologias tradicionais. Outros estão adotando só tecnologias tradicionais, tá? E num gráfico que eu vi exatamente essa distribuição, tipo 80% a resposta é não sei. Tá? Então as discussões elas estão numa fase de investigação. Tá? E o trabalho conjunto de bancos centrais é uma coisa interessante. A investigação dentro de grupos. Né? Existem vários grupos que a gente chama de cross-border CBDC discussions, né? Com tipo 2 bancos centrais discutindo, né, qual a melhor maneira de fazer uma integração de CBDCs das duas nações. Hong Kong e Tailândia montaram um projeto desse. Tá? O Banco Central Europeu e o Japão também tem um projeto desse. Tá? Então, algumas coisas que ainda não estão respondidas. Que tecnologia vai prevalecer e como vai ser a interoperabilidade dessas tecnologias. Porque se o Brasil adota uma tecnologia, tá? E, sei lá, o Reino Unido adota uma outra tecnologia, e se você quer fazer cross-border transactions, como é que se integra isso tudo? Então, são questões que devem ser respondidas, né, nos próximos 18 meses. A gente enxerga que a partir de 2022 para 2023, a gente vai começar a ver as primeiras subidas aí de moedas digitais soberanas em produção. Tá? Agora, essa data muda toda semana. Né? Quem sabe alguma coisa pode ser antecipada ou eventualmente postergada, chegar à conclusão que não existe tecnologia que suporte esse tipo de transação. A segurança ela é meio relativa, né? É mais seguro eu ter dinheiro na minha wallet ou um monte de dinheiro na minha carteira física e andar lá na Praça da República? Então, assim, o dinheiro físico também não é seguro, né? Vamos lá, Maricela, acho que dá para dar tempo de mais uma pergunta aí. Então, vamos lá, tem mais uma aqui justamente com relação à fraude, né? Como que vocês entendem, aí vale pergunta para todos, quem quiser responder, como vocês entendem que, sendo o Pix um meio de pagamento que tem o cliente no centro, as novas notícias, né, de controle e suspeitas de fraudes que permitem uma devolução sem necessidade de autorização do cliente creditado? Acho que recentemente saíram algumas notícias na mídia sobre a segurança de Pix, né? Acho que quem acompanha o tema viu. A visão que a gente tem é que o Pix, em termos de infraestrutura de sistema, é um sistema bastante seguro. Nós, Mercado Pago, a gente tem trabalhado no GTSEG junto com os outros grupos de trabalho. A gente vê uma série de propostas, uma série de questões que o Banco Central talvez tinha desenhado, quando o pessoal do grupo ou das empresas apontou possíveis falhas de segurança,
as coisas foram mudadas, foram revertidas. Então, a gente tem muita segurança na infraestrutura do Pix. O que sim a gente acha que existe alguma suscetibilidade é o fator humano, né? É a pessoa, eventualmente, alguém roubar o seu celular, é alguém fazer um golpe, porque aqui no Brasil a gente sabe que os fraudadores são muito criativos. E aí a gente entende que é papel também das instituições, além de, obviamente, dentro da usabilidade do aplicativo, colocar o máximo que puder de barreiras de segurança, como uma validação de Face ID, de fingerprint, fazer um KYC robusto para esse cliente entrar, tem também um trabalho educativo de você explicar para o seu cliente e orientar o que ele deveria ou não fazer. Então, é como assim, a brincadeira quando você vai no banco e que falam, veja se não tem ninguém atrás de você quando digitam sua senha, ou nunca dê sua senha no telefone se alguém te liga. Eu acho que também cabe às instituições ajudarem o cliente a entender quais riscos ele pode correr e quais cuidados eles têm que ter. Mas como infraestrutura, a gente entende que o Pix é, assim, um sistema bastante seguro. E outra coisa, assim, essa pergunta é porque essa semana, né, quem está trabalhando isso aí, virou um fundunço. Chegou, alguém falou que de segurança, a Inglaterra, 18 vezes a fraude. Só que é o seguinte, a gente esquece que é Brasil. A gente está acostumado com a fraude. Cara, aqui é para profissional, né? Então, vamos falar a verdade, nosso mercado antifraude é muito forte. Aí, como a Ana falou, aí tem a usabilidade. Então, a fraude vai correr na usabilidade. Agora, os apps têm que ter uma senha segura, uma senha forte. Eu nem vou falar de Face ID, fingerprint, porque nós estamos falando uma elite, né? Vamos falar assim, um grupo elitizado. Mas quando você põe uma senha segura e descarrega um app, é nessa hora que você vai ter. E aí sim cabe o ensinamento e a maneira de usar. Mas por trás dos bastidores, todo o processo que acontece hoje está muito seguro hoje. Nós estamos muito, assim, nós temos muitas soluções. O Brasil é muito forte nessa parte de segurança. Já visto, novamente, Estados Unidos hoje não existe chip em PIN. Não existe. Você bota qualquer coisa e põe um X lá e está tudo certo. Aqui não existe. Isso aqui é chip em PIN, senha digital, íris, tudo. Então, lembrando que o Brasil está muito maduro na parte de antifraude. Então, eu queria complementar só que existe uma proatividade muito grande das instituições, né? Aí, na época que eu era FEBRABAN, tá? Existem comissões de segurança de informação e cybersecurity, onde discutem os riscos sistêmicos, porque, na verdade, uma vulnerabilidade no sistema financeiro é uma vulnerabilidade para todo mundo. Então, os assuntos são sempre discutidos dentro de comissões das várias associações, a BBC, a BBI, a FEBRABAN, a BFintech, com certeza. Tá? Então, eu acho que essa é uma parte do orçamento, do budget de TI, que nunca é reduzida, é sempre aumentada. Tá? A questão de continuar fazendo o estudo proativo, de identificar potenciais vulnerabilidades e proativamente fazer ajustes no sistema para deixar ele cada vez mais seguro. Excelente. Eu acho que chegamos aí no nosso horário. Eu queria agradecer a todos. Muito obrigado por passar esse tempo com a gente. As perguntas que não foram respondidas, a gente vai tentar mandar a resposta por e-mail para todo mundo que mandou. E agradeço a todos a presença. Muito obrigado e até o próximo edição do Tivit Experience. Obrigado. Tchau, gente. Obrigado pela atenção. Até mais. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau.